Aí, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que se limpa uma alcatra. Primeiramente, o que eu fiz aí é separar a maminha da peça de alcatra. Ela praticamente se solta com a mão e você vai só separar ela da gordura ali na parte de cima. E novamente vocês vão ver aí a peça do coração da alcatra, tá vendo? Aí eu tô mostrando a separação da aranha, que é onde vai sair o bife do açougueiro, né? Que eu mostro a limpeza. E ele é um dos bifes mais macios aí do boi. Ele tem cerca de 300 gramas aí de cada alcatra, né? Aí com vocês eu tô removendo toda essa parte de sebo, né? E separando a aranha com o bife do açougueiro do coração da alcatra. Então, relembrando, já tirou a maminha, já tirou a aranha da alcatra com o bife do açougueiro. Então já saiu 3 partes. Daí eu tô tirando aquelas membranas laterais, que é o que causam principalmente, quando você assa, o encolhimento da carne. Então é de suma importância aí você remover toda a membrana, todos os nervos da carne, se você quer ela tanto para churrasco ou quer fazer um bife de panela. Ela é primordial para a carne não ficar encolhida, né? Porque à medida que ela aquece, ela vai puxar ali o músculo da alcatra e vai ficar aquela carne enrugada, aquela carne pequena. Então não é legal ter ela. Daí eu tiro toda ela aí, fico só com o coração da alcatra. E vocês vão ver que tem muita parte com sebo, onde eu tento remover o máximo possível para não passar o gosto para a carne, né? Que o ideal aí é ela ficar bem limpinha. E dessa peça que eu tô limpando, vai sair o bombom da alcatra e o baby beef. Onde eu tô mostrando aí é o nervo que divide o bombom do baby beef, né? Às vezes as pessoas pensam que o baby beef é somente uma carne de novilho, mas não. Esse meio da alcatra aí, onde eu estou separando, ele é considerado, é chamado também de baby beef e bombom da alcatra, tá bom? Aí é feita a separação, tá vendo? Bem no nervo, tá vendo? Eu demonstro e vou separar por cima. Por que por cima? Porque eu consigo acompanhar o nervo. Conseguem ver? Eu vou só tirando essa capa de nervo de gordura ali e separo todo ele, ó. Pode ver que ele sai com uma facilidade. Lembrando sempre, a faca bem amolada, tá? Tanto a pequena quanto a faca maior, elas vão estar sempre bem amoladas. E mais uma vez aí, retirando ali, no caso o nervo central ali que separa o baby beef do bombom, né? Isso aí também deixa a carne bem dura. Não sei se vocês já comeram aquele bife que fica um bife bem grande ali, que onde o açougueiro geralmente corta para churrasco, né, que eles dizem, e fica aquele nervo no centro da alcatra. É isso aí, ó. Isso aí que eu tô removendo, tá bom? Esse aí que eu tô limpando, ele é o bombom da alcatra, tá bom? Por que bombom? Ele é a parte maior da alcatra, que é onde vai ter a gordura em cima. Onde vocês podem ver aí, ó, onde eu tô com a mão. Esse aí é o bombom. Aí é feita toda a limpeza, tudo com cuidado e tentando perder o mínimo de carne possível aí, só passando a faca bem de levinho. Por isso a importância dela estar bem amolada, como vocês podem ver aí. Só de eu raspar a faca é como se fosse uma navalha, né? Aí ali eu demonstro aonde você vai ter que cortar, né? Sempre quando você pega um bife friboi aí, onde você não tem uma maciez ali muito boa quanto os maturatas, quanto as carnes aí, sei lá, cara preta, alguma coisa assim. Então é bom você sempre cortar quanto a fibra para você quebrar ali a
o sentido da fibra, né? Na hora de assar, você não faz com que ela encolha e deixe seu bife duro, tanto na grelha quanto na frigideira, né? E lembrando sempre, quando vocês forem fritar, utiliza sempre a grelha ou a frigideira bem quente mesmo. E aí vocês podem ver que o bife ainda estava um pouco meio congelado no meio, mas a faca bem amolada ela passa direto. Aí eu tô botando com um dedo e meio de grossura, porque eu gosto de fazer na frigideira com essa espessura, que eu não perco a suculência da carne na hora do fritar, né? E vocês podem ver que o meio dela não tem gordura nenhuma, é só aquela gordura da capa de fora. Aí eu já separo em saquinhos, né? Separo em saquinhos e separo por partes a minha peça inteira. Aí eu já passo pro... A limpeza foi do bombom, agora é do baby beef. Vocês estão vendo? Ele é mais compridinho, você pode utilizar ele também para fazer algum corte que você às vezes não tem tanto dinheiro para fazer uns filé mignon. Esse aí é um corte bem nobre, bem limpo de gordura. Você está vendo que eu estou tirando a gordura toda dele aí, e ele vai ficar bem limpo e sem nervo, sem nada. Você está vendo? Você consegue fazer um escalopinho com essa carne, você consegue fazer um estrogonofe, você consegue tirar um bife para churrasco também. Ela é multiuso aí e ela é uma delícia. Ela não fica em nada devendo o filé mignon, que você vai pagar aí 60, 70, 80 reais no quilo. Tá vendo que ela é bem parecida com o filé mignon? Ela é até compridinha, porque ela é bastante irrigada, né? E carnes que têm bastante sangue, elas tendem a ser bem macias, né? Então essa aí é uma ótima carne para vocês cortarem. Aí eu estou demonstrando o sentido da fibra. Mais uma vez, evitem cortar no sentido da fibra. O ideal é sempre cortar contra. Ó, aí eu mostro o corte e faço ele. Tá vendo? Vocês conseguem ver que eu estou cortando contra a fibra. E o nome desse corte aí é escalopinho. Dali eu divido o último pedaço. Mais uma vez, vai tudo pro saco. Porque eu tiro o ar deles, né? Conforme eu coloco no congelador, e vou utilizando conforme a demanda de utilização da minha casa, né? Se eu quero comer um estrogonofe, se eu quero comer um escalopinho, se eu quero fazer dá para fazer até um medalhão. Eu jogo um bacon ali em volta, jogo um molho madeira por cima, fica uma delícia. Daí eu já parto para aranha e bife do açougueiro. Vou mostrar para vocês ali onde separa o bife do açougueiro da aranha. Por que aranha? Porque os açougueiros chamam esse corte porque ele tem muita fibra, né? Ele tem muita fibra, muito nervo. Aí lembra muito uma teia de aranha. Eu abrindo mais ali, eu vou conseguir demonstrar para vocês a diferença ali, né? Esse que eu mostrei agora de cima, ele parece uma língua, que parece uma língua. Ele é o bife do açougueiro. Você pode ver que ele é envolto daquela película que eu peço para tirar. E se você jogar ele assim, desse jeito que você está vendo, cheio de nervo em cima, cheio de membrana, ele vai ficar muito duro e você não vai conseguir comer. Ele vai ficar igual um chiclete. Então, você consegue ver aí que eu tiro, na verdade, toda a película de cima, e embaixo, ó, você vai ver uma carne totalmente irrigada, lembrando muito filé mignon. E lembrando, esse corte, ele só existe 2 no boi. Ele é chamado de bife do açougueiro. Por quê? Porque muita gente que trabalha em açougue separa só esse miolozinho, né, para levar para casa, né, e compra como alcatra. Mas isso aí é de uma maciez que vocês não têm noção. Ele tem muito sabor, embora não tenha gordura nenhuma. Ele tem muito sabor e ele fica todo invólucro nessa membrana aí que você tem que tirar. Não tem jeito. Jean, mas isso aí é muito pequeno, não vale a pena.
O dia que você comer, você vai ver e vai me falar que vale a pena. Porque você pode gostar muito de picanha, gostar muito de filé mignon, achar que é muito macio, mas esse pedacinho de carne que tem no boi, lembrando, são duas de 300 gramas aproximadamente, ele é muito macio, e muito saboroso também. Aí eu já vou fazendo a separação e ele vai inteiro assim, ó. Você não precisa separar, não precisa dar corte. O ideal é você botar ele na frigideira ou na grelha mesmo, de churrasco, sal. E se você quiser jogar uma pimenta, ou estiver fazendo na frigideira, também é muito interessante, né? Você pode ver que ele não tem gordura nenhuma, ele fica limpinho, limpinho. Agora o último corte não, o penúltimo corte é aquela primeira que saiu, que é a nossa maminha. Você tá vendo que a maminha, ela lembra um pouco a picanha. Dali eu tiro a pontinha da gordura, né? Ali, lembrando que essa parte de cima praticamente ela não é sebo, tá, pessoal? Ela é gordura. Mas eu tiro aquela ponta ali porque se eu for assar numa churrasqueira, ela vai começar a pingar, vai levantar uma labareda, então eu prefiro retirar aquela pontinha lá. Mais uma vez aí, eu estou sempre tirando as membranas. Desculpa aí pelo vídeo grande, mas eu poderia ter acelerado, só que vocês não vão conseguir ver os detalhes, e numa limpeza de carne é importante você se atentar aos detalhes de uma limpeza bem feita, né? Porque quem gosta de comer carne com sebo, ninguém gosta, né, pessoal? Então é interessante ali a gente deixar ela o mais limpa possível. Ó, ali eu vou retirando aquela membrana lateral, vou retirando aquele sebo de dentro, ó, tá vendo? Repara que eu mudo sempre a faca, porque tem cortes que são mais tendem a ser mais detalhados, né, numa limpeza, e outros cortes que você pode utilizar a faca maior para fazer uma separação em bife, né, tirar um sebo maior como esse que eu estou tirando. Então é importante aí você ter a faca bem amolada e saber qual faca usar, né? Não adianta eu usar aí uma faca de pão que não vai adiantar nada, ou até mesmo, sei lá, um machadinho também que não vai ajudar em nada. Daí eu separo, tá vendo? Deixa a peça bem limpinha. Vocês vão ver aí, ó. Outra coisa importante também na maminha é essa parte da frente, porque se você assar ela inteira e não tirar essa membrana, lembrando, é muito importante tirar a membrana para você ter a maciez toda que a carne pode proporcionar. Você tira essa membrana, ó, tá vendo como é que ela sai? É isso aí que junta ela na alcatra, no coração da alcatra. Eu estou mostrando o sentido da fibra. Mais uma vez, tem gente que corta como se fosse picanha, mas o certo é que você cortar quanta fibra. Vocês conseguem ver ali, ó, ali eu mostrei quanta fibra, ó, para você tirar os seus bifes. Eu não cortei ela porque eu vou assar ela inteira na brasa, tá bem? Ó, ela vai todinha na brasa. E como é que eu faço aqui? Jean, eu gosto de fazer em bife, não tem problema, mas eu gosto de fazer ela inteira na brasa porque eu deixo ela com sal, uma pimenta do reino e asso ela inteira como se fosse uma peça de picanha, tá bom? Aí é a aranha. Muita gente joga essa carne fora, só que eu consigo limpar ela e tirar uma carne razoavelmente boa. Tem gente que utiliza essa ponta aí para fazer sopa, para fazer um picadinho. Eu consigo tirar um bife dessa carne. Lembrando, ela dá muito trabalho, porque como vocês podem ver aí, ó, porque se chama aranha, em cima da minha mão vocês conseguem ver os nervos, lembrando uma teia de aranha, olha. Então é muito difícil a limpeza dela e requer muito tempo. Se você for parar para analisar, geralmente eu utilizo mais tempo nessa carne do que para limpar uma alcatra e uma maminha, porque ela tem muito nervo, muito nervo, e é o nervo que deixa a carne dura, tá vendo? Eu vou tirando, sempre limpando com a membrana e não deixando esse
essa membrana na carne toda. Esse aí é um método também interessante para você tirar membrana de carne, né? Você tira a pontinha dela, aperta a faca na tábua, né? E passa e puxa a carne, né? E sempre fazendo aquele movimento com a faca ali de tração para retirar toda a pele dessa essa película aí, né? E o trabalho bem feito, como vocês podem ver aí, ó, limpinho. Mais um bifezinho. Aquele ali não vai dar muita coisa, mas foi mais uma demonstração para mostrar que dá para aproveitar boa parte da carne. No final, vocês vão ver que essa peça ela tinha 3,8 kg. Não era uma peça grande de alcatra, tá bom? Essa é uma peça de alcatra como a minha. Ela tinha... Geralmente, ela vem com 4, 5 quilos, até 6 quilos eu já vi. Mas eu tentei pegar uma peça pequena para demonstração aqui do vídeo, né? Tem gente que não tem esse conhecimento de limpeza de carne. Eu também sei limpar outros tipos de carne, né? As principais aí, você limpar um colchão duro, colchão mole, né? É claro que eu não sou um açougueiro profissional que destrincha um boi inteiro, mas eu sou uma pessoa bem interessada e mostro aí para você como é que limpa detalhadamente a peça de alcatra, porque é uma peça que muita gente tem medo, sai metendo a faca e não é a melhor forma de fazer. Às vezes pedir pro seu açougueiro cortar, ele vai cortar de cada jeito. Aí ó, nessa parte, o que eu vou fazendo? São tantos nervos nela que eu vou quebrando esses nervos, tá vendo? Se os nervos são para a direita e para a esquerda, eu corto transversalmente eles, porque com isso eu quebro aquele efeito de enrugamento, né? No máximo ali eu jogo um tempero, um salzinho, tiro a película mais uma vez e jogo na panela e fica uma delícia também. É uma carne bem irrigada, ó. Mais uma vez eu vou quebrando, quebra. É como se fosse aquela que nossas mães faziam muito antigamente, nossas vós, elas faziam de bater a carne, né? Bater a carne serve para quebrar as fibras da carne bovina e deixar ela mais macia, né? Aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que saiu de pele, de pelanca, nervo, né? Ó, vou botar a balança aqui, ó. Vocês podem ver que foi 610, mas aí bota 50 gramas aí da embalagem, 550 mais ou menos gramas saiu de 3,8 kg. Então a média é mais ou menos isso aí que você vai perder. Claro, dependendo da peça, se for uma peça bem grande, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, 3,8 kg, não vai dar pra ver direito, que vai pagar. Eu mostrei ali com o dedo, mas é mais ou menos isso aí. A cada 3,8 kg você perde 500 gramas. Valeu.